Magazine no ar e hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa muito especial, Laura Catarina, ela que é filha do saudoso, nosso amado Vanderly, e vai conversar com a gente sobre um trabalho muito legal, que é um trabalho de homenagem ao pai, mas vai muito além disso. É um prazer receber você aqui, Laura. Muito Obrigado, obrigada, viu? Nélio. Para mim também é um prazer, gratidão por me receber. Maravilha. Queria que a gente começasse então falando um pouco desse trabalho que foi lançado agora recentemente e a gente vai ter a oportunidade de vê-la no palco apresentando, né, o show Estrela. Queria saber como surgiu essa ideia de fazer essa homenagem e queria saber em que contexto que esse disco, esse trabalho acontece na sua vida, o a que ele te remete. Eu sei que deve ser muito emocionante para você cantar, né, as músicas do seu pai, estar conectado com esse universo dele, o público dele, de certa forma. Mas também é muito emocionante para a gente também poder ver você, né, com essa energia. E para você, como é que tem sido tudo isso? Conta pra gente. Bom, esse projeto começou em 2016, quando meu pai faleceu. Eu comecei a ser convidada por diversos contextos para representá-lo em homenagens, em ocasiões especiais, aniversário de morte. Mas logo que ele faleceu, ele ia participar no mês seguinte de uma homenagem ao Cartola, cantando no Palácio das Artes com o Sérgio Santos. E aí me convidaram para a gente fazer uma homenagem para ele durante o show. E eu cantei pela primeira vez uma música dele, sem ser convidada por ele, num contexto ali do luto, né? E eu lembro que logo no enterro do meu pai, eu voltei para casa. Nós moramos juntos nos últimos 3 anos de vida dele. Então eu voltei para nossa casa, na varandinha ali no Santo Antônio. E eu sentei na varanda, estava acompanhada de alguns amigos. E fiquei muito inspirada e compus uma música que se chama Amor de Pai. E aí eu lancei na internet e muitas pessoas se conectaram. Naquele mesmo dia, acho que mais de 10 mil pessoas ouviram a música, estavam pesquisando. O Vanderly achou eu lá e sentiram o que eu estava sentindo, né? Cada um expressando do seu jeito aquela saudade. O meu jeito foi eu fiz aquela música e falei, vou compartilhar com as pessoas. E aí, poucos dias depois, eu recebi a ligação de uma produtora aqui de Belo Horizonte, me convidando para fazer um show de homenagem. Laura, será que você não toparia fazer um show de homenagem? Ia ser uma alegria. Sempre quis convidar seu pai, agora seria uma oportunidade de você homenagear ele, o público tá conectado e tal. E aí eu falei, daqui a pouquinho eu te respondo. Eu senti que alguma coisa ia acontecer. Aí eu liguei para os músicos que iam tocar comigo, a gente topou. Esgotamos 2 sessões no Teatro de Bolso do Cine Brasil, que é pequenininho assim, mas foi uma conexão forte, porque eu ainda estava começando a minha carreira solo. Antes eu só trabalhava com música com a minha banda. As pessoas conheciam um pouco o seu trabalho, né? Meu trabalho como intérprete, como artista, era mais na banda, faculdade. Estava começando, assim, a minha carreira mais expansiva, assim. Quando criança eu trabalhei com música, mas era uma coisa mais interna. Eu era corinho infantil, num espetáculo infantil. Não tinha nenhum destaque, assim, né? De pegar o microfone no meio do palco e falar, esse é meu show, venham pro meu show. Só quando era banda, e é diferente quando você tem banda e quando você tem um projeto solo. Então, de alguma forma, eu estava começando meu projeto solo e solamente eu fui coordenar esse projeto de homenagem, né? Então, eu comecei a gerir 2 projetos, o meu projeto autoral e o meu projeto de homenagem. E eu lembro que o show foi maravilhoso, muita comoção, foi um show muito emocional, passional, mais do que profissional. Para você e para o público, e para o público, né? Com certeza. Foi o que a gente precisava. Não precisava de ser um show comercial, nem um show de toca aquela. Era tipo assim, qualquer coisa tá valendo. A gente estamos junto aqui morrendo de saudade. Foi muito intenso. Eu lembro que eu voltei para casa até feliz, mas um pouco em crise. Assim, será que é isso que eu vou fazer? Sem entender o momento. Depois disso, eu até dei uma pausa nas homenagens, gravei o meu primeiro álbum, Amor em Si, lancei o álbum, fiquei grávida da minha filha, aí me retirei um pouco do profissional, licença maternidade, fui cuidar da minha filha, até que eu recebi um novo convite para fazer shows de homenagem. Aí o segundo show de homenagem naquele ano, acho que foi em 2019, que eu fiz o show, o público saiu do show lá no Teatro Bradesco, o antigo Teatro Bradesco aqui em Belo Horizonte. Foi um show que eu tive a participação especial do Sérgio Pererê e da Maíra Baldai. Foi um show muito especial. O público saiu
procurando a banquinha de discos do lado de fora, falando, cadê o disco da Laura cantando Vanderly aqui fora? E aí o pessoal, tipo assim, não tem. Ainda não tem, né? Era a resposta, assim. Eu lembro que o meu marido, que estava trabalhando comigo, vendendo CDs ali na época, ele até falou assim, esse aqui tem uma música que o Vanderly adorava. Ele tentava, tipo assim, satisfazer. Não tem, mas tem isso. Eles nem queriam comprar o disco do meu pai, queriam mais daquilo, né? Mais disso que eu ofereço com esse trabalho, que é esse abraço, esse acolhimento nessa saudade, que começa por mim mesma, né? Eu mesma me acolho nesse trabalho, acolho meu luto, acolho minha saudade. E aí o que aconteceu? A gente decidiu gravar o disco, eu incorporei essa ideia do público, falei, não, boa ideia, vou gravar o disco. A primeira ideia era gravar um disco ao vivo, como se fosse um DVD, para simbolizar todo o processo de homenagem que foi de conexão com o público mesmo. Só que aí, quando eu tomei essa decisão, vamos gravar, escolhi o produtor musical, fomos começando a pensar como que seriam os arranjos, como que seria o show, e aí chegou a pandemia no Brasil. E aí a gente, não vai dar para fazer o show ao vivo, o que a gente faz? Vai parar? Vai continuar? Como que a gente vai fazer? Aí eu lancei uma campanha de financiamento coletivo. Durante a pandemia, arrecadei mais de R$68 mil em 2 meses de campanha. Consegui gravar o disco, demorou um pouco, porque fecha aeroporto, abre cidade, fecha cidade. Então, e nesse meio do caminho, entre o final da campanha até o disco ficar pronto, eu mudei para Bahia, me mudei de vida, porque eu não sabia até quanto que ia ficar a pandemia. Eu falei, quer saber, eu vou mudar de vida de uma vez, não vou ficar esperando o mundo inteiro. Aí fui resolver minha vida, e comecei a produzir o disco à distância com o produtor musical do disco, que é o Baca, e gravei as guias de lá da Bahia, mandava para ele mandava uma ideia de arranjo, até que chegou o momento que os arranjos já estavam maduros, aí eu vim para Belo Horizonte, a gente convidou os músicos que iam tocar presencialmente, porque o Baca, ele é um multi-instrumentista, então ele tocou muitos arranjos, ele fez o arranjo por completo, todos os instrumentos, muito genial, assim. E aí eu acompanhei a gravação dos músicos, voltei para Bahia, esperei a mixagem dessa parte, estudei as minhas gravações de vozes, as vozes que a gente ia gravar, voltei para cá, gravei as vozes, voltei para lá, esperei a parte de mixagem e tal, voltei para cá de novo, regravei algumas coisas, voltei para lá e agora voltei para cá. Foi um ioiô, assim, mas foi muito bom porque foi o tempo de integrar cada coisa, assim, porque às vezes a gente é igual na escola, assim, né? Você não estuda todas as aulas do dia de matemática, porque cansa. Você estuda matemática, português, geografia, aí no outro dia tem outra coisa, aí depois no outro dia é que volta a matemática. Então é como se fosse assim. Então um dia um dia a gente cuida da contabilidade, outro dia a gente cuida das publicações do Instagram, outro dia a gravação de voz, porque a carreira do artista não é só ir lá e cantar, né? Então foi bom que deu tempo de cuidar de cada detalhe. Uma dessas voltas para a Bahia eu gravei os clipes que eu lancei. Cuidar de você também, cuidar né? de mim, das minhas filhas. Das suas filhas. E aí no meio do caminho, né, antes de lançar o disco, me engravidei de novo. Me engravidei não, né? Fiquei grávida. E a Lotus nasceu recentemente, no final de novembro, e agora, no início de maio, a gente lançou o disco e estamos preparando o show de lançamento. Esse foi o caminho, né, até o lançamento. Assim nasceu Estrela, assim nasceu Lotus, assim nasceu, né, Isso. a Laura hoje. A Laura hoje, que é agora já mãe de 2 meninas maravilhosas, que é incrível, porque quando eu estava prestes a lançar o meu primeiro álbum, nasceu a minha primeira filha. Na hora que eu fui lançar o meu segundo álbum, nasceu a minha segunda filha. Então é como se Deus vai mandando os anjinhos ali para te acompanhar naquela jornada. Quando eu mais tenho que trabalhar, vem mais trabalho para mim. Leveza, né? Talvez a música te traz leveza e força no momento que a vida exige mais de você. Porque maternidade, né, a gente Exato. sabe que é Então é como se fosse assim, olha, leve isso da mesma forma que você leva a maternidade, assim. Porque você tem que viver um dia de cada vez, você tem que se organizar e você tem que nutrir aquilo, porque depende de você. Depende do seu objetivo em nutrir aquilo para aquilo florescer. Porque uma criança ou um ser jogado para o mundo de qualquer forma, o que acontece, né? Bela analogia dos seus trabalhos aí com a maternidade, com seus filhos, né? A vida que me trouxe essa reflexão, né?
Laura, assim, não tem como a gente não falar um pouco sobre a figura que foi seu pai. Eu acho que o quanto imagino que tenha ficado dele, do artista, né? Porque no início da sua fala eu estava aqui pensando, a gente tendo que lidar com a falta, ou, né, com a despedida de um grande artista, de um grande músico, de uma figura espetacular, e você, além de tudo isso ainda, né, o fato dessa figura ser seu pai. Eu queria, assim, o que você acha que mais ficou, assim, do seu pai em você, enquanto artista, enquanto talvez ele te influenciou musicalmente, ele te inspirou musicalmente, você deve um pouco a ele, porque tem essa coisa, né? Acho que a cobrança, o sarrafo sobre você acaba sendo um pouco maior por ser filha de Vanderly, né? As pessoas querem que você traga alguma coisa sempre por conta dessa relação. Mas como foi, assim? O que se representou ser filha do Vanderly? Ou o que representa, né? Bom, pra mim, eu lembro... Essa pergunta me lembrou quando eu tava na escola, que as pessoas... meu pai já começou a ser mais conhecido quando tinha mudado de escola aqui em BH. Tipo, mudou de bairro, muda de escola. E aí começaram a falar, filho do Vanderly, que ele tava crescendo, assim, na música. E pra mim, não fazia diferença nenhuma. Tipo assim, ele é meu pai. Ele não é o Vanderly, ele é meu pai. Então, pra mim, hoje, ele é meu pai e o Vanderly. Eu pude, através da morte dele, né, com esse acontecimento, eu consegui ver a história dele não só como filha. Antes eu não tinha esse olhar. Só que foi... Se eu não parasse pra olhar naquela hora, que horas que eu ia perceber? Porque no velório dele tinha milhares de pessoas, e a gente ali representando, cantando, na nossa simplicidade mesmo, que a nossa família sempre foi muito simples. E acho que uma das coisas que eu mais conservo do meu pai é essa simplicidade. É a simplicidade na linguagem, nos afetos, na forma de viver a vida, de olhar, de se satisfazer com o mínimo, o básico, mas também olhar e sonhar alto, sabe assim? Porque... O meu pai, ele tinha um sonho grande, assim, de viver da música, ele batalhou muito, assim, antes de viver da música, ele tinha, acho que, sei lá, 3, 4 empregos para poder pagar a escola dos filhos. Ele fez questão que a gente estudasse em escola particular. Batalhou muito para dar o que ele, de alguma forma, sente que ele não recebeu. Nem sei dizer se ele não recebeu, porque isso é muito relativo, né? Da necessidade de cada um, do que cada pai tem condição de oferecer. Então, o que ele deixou para mim foi muito de... essa garra, essa persistência, e também eu sinto que nessa exigência que você falou, que com certeza existe, né, do público, eu lembro que na missa de 7º dia do meu pai, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Laura, que bom que você existe. Isso na missa de 7º dia, imagina, foi me abraçar para dar meus sentimentos, alguma coisa assim, falou, Laura, que bom que você existe, porque você é a continuidade da obra do seu pai. E eu que tô dizendo, tipo assim, a pessoa que tá dizendo, né? Ela falou isso. E aí eu falei assim, a obra do meu pai sou eu. Eu não tenho obrigação de dar continuidade pra nada. Naquela época eu tava assim, não, tira essas responsabilidades de mim, porque tem que vir de dentro. Até que chegou num momento que veio tão profundamente de dentro, aí sim o projeto ganhou asas, né? Porque veio de uma música que eu compus pra ele e foi florescendo. Mas pra chegar nesse ponto, hoje, assim, eu tive que amadurecer muita coisa. Da minha relação com meu pai, dessa projeção, assim, de ficar na sombra ali, né? Tipo assim, igual você estava falando, que você olha pra mim e vê meu pai, só que isso é natural, ele é meu pai. Ele não é, tipo Até assim... conhecer a Laura, a gente vai óbvio, sempre trazer a referência do seu pai, e né? é óbvio, porque ele veio antes de mim. E ele tem uma carreira muito mais longa que a minha. Então, isso não tem problema nenhum. Acho que faz todo sentido. Só que não tira o valor do pintinho andando atrás da galinha. Assim, então, o potencial de cada ser. Então, é claro que a gente sempre tem que ter uma referência na vida para chegar em algum lugar. E ele é uma das minhas referências, não só pelo projeto ser de homenagem, mas por ele ser a pessoa que ele é. Nós tivemos uma relação que, como eu acho que é o que passa e o que conecta as pessoas a esse projeto é justamente esse caráter de conexão além da arte. Porque nós tivemos uma conexão além do artístico. Só que depois que ele morreu, o que sobrou dele foi a arte dele. Então foi a forma que eu encontrei de me encontrar de volta, porque eu fiquei muito perdida, sem chão. A gente morava junto, então eu fiquei sem casa, sem saber para onde ir, sem saber o que eu ia fazer da minha vida.
E o meu colo foi ali, foi o palco, foi a música, foi cantar, foi entrar naquele estado de conexão. E eu sabia que ele estava ali, mas não do ponto de vista espiritual, um mentor ali, ó Laura, ó filha, ó público. Não, isso vem de dentro da gente, é a conexão que a gente estabelece com a realidade que cria essa realidade. Então, quando eu me conectava com ele, eu me bastava ali. Então, todo esse processo de conectar, pesquisar a obra, escolher a música que eu vou cantar, foi assentando dentro de mim esse luto. Não foi fácil, gente, tipo assim, chegar e lançar um disco lindo desse, não, porque tá muito lindo. Mas o tempo foi providencial para que eu não me colocasse nesse lugar de ficar na sombra dele ou de me sentir como que eu vou me colocar aqui. Então eu consegui me colocar como sendo eu mesma, na minha história. Eu tô escrevendo a minha história de vida com esse álbum, não só honrando o meu pai, eu tô escrevendo a minha história. Até porque também, Laura, é o seu amadurecimento como artista também, a sua personalidade. Até porque eu imagino que hoje, mesmo que você tenha o seu próprio show, e em algum momento a gente, fora desse contexto desse disco, mas a gente te veja em um show cantando Vanderly, não é um cover de Vanderly, Exato. não é a Laura trazendo ali, como ele foi interpretado por tanta gente cantou Vanderly. E como ele interpretou outros artistas. Outros tantos. Então acho que esse amadurecimento da Laura como artista traz também essa necessidade de mostrar o que a Laura tem para apresentar, o que ela está estudando, o que ela está preparando. O que eu vivi. O que ela tem de vivência, maravilha. Exato. Então a vida trouxe essa vivência para mim e eu consegui, naquele bate-bola ali, devolver aquilo. Então, assim, quanto mais daquele tipo de música a gente escuta, mais a gente produz aquela referência. Então, eu precisei escutar muito meu pai para poder entender que ele faleceu, sabe? Assim, porque era óbvio, mas custou mesmo para fazer sentido ali, assim. Nossa, e é cíclico realmente. também, né? Cíclico. As coisas elas vão se concluindo, vão fechando para novas coisas acontecerem. Exato. E você vai fazendo pequenas entregas, a gente, né? Não sei se posso dizer isso, mas são pequenas entregas que você precisa entregar, fechar para começar um novo processo. E Estrelas tem muitas entregas, né? Muitas entregas. Tem muito da Laura ali também, porque tem composição sua, né? E tem também, claro, qual do seu pai, por exemplo, que não poderia faltar nesse show? Então, nesse show, o disco não tem nenhuma composição minha. Ele tem uma música que ela é original. Não entra nele a que você compôs não entra. Para o seu pai? Não entrou. Eu fiz um disco, assim, com basicamente só sucessos do meu pai. Dele, sim. Músicas que representavam para mim a carreira dele e também que eu me identificava como intérprete, como artista, músicas que eu colocaria no meu lugar de fala, assim. E que são Românticos, Onde Deus Possa Me Ouvir, Esperando Aviões, do Brasil, que teve a participação especial da Mariane de Castro. Românticos teve a participação especial do Danny Black, que ficou maravilhoso. Tem também a música Sonhos e Pernas, Pensei que Fosse o Céu. E são quantas músicas? Estrela. São 7. E a primeira é uma faixa introdutória que tem uma bênção do meu pai para mim num show meu que ele participou. Aí a gente colocou o nome da faixa de bênção. E eu achei assim, o disco, apesar dele estar sofisticado e lindo, de uma simplicidade muito grande. Só 7 músicas dele e tal, mas que quando você entra naquele universo ali, fica gigante, assim. E você se permitiu, assim, foi um show que você vai ser, na verdade, eu digo porque já existe o show, já está preparando. Mas, assim, você tá nesse lugar de se permitir chegar num palco e se jogar mesmo e entregar uma coisa performática, digamos assim, que vai além do cantar? Sim, com certeza. No disco mesmo eu pude investigar esse cantar muito além da voz, assim, né? Legal. Quem tá cantando? Aonde que essa pessoa tá cantando? Por que ela tá cantando aquilo? E de quantos anos tem essa pessoa? Né? Quantos anos tem a Laura cantando essa música? Quem é a Laura nessa música? Que essa música significa nesse contexto todo de saudade, de vida, de morte, de obra, de conexão com o público? O que o público espera disso, né? Eu lembro que eu tive até um sonho alguns dias atrás de mim no palco. Isso não vai acontecer, mas simbolicamente vai acontecer, que são cenários internos diferentes para se cantar cada música. Então tem música que você cantaria logo que você acorda. Tem música que você
tá escrevendo uma carta para alguém e aquela música simboliza aquela carta. Tem uma música que é uma declaração de amor, apaixonada, e que de um amor que ninguém nunca viveu, assim, de tanta paixão que você nem coloca palavras, né? Porque meu pai era desses. Você nem sabe. Eu queria poder te dizer sem palavras, ele conseguia colocar palavras. Naquilo que você nem sabe dar palavras, ele colocava palavras. Então, vai ser um show muito emocionante, com certeza. Essa característica da performance, da interpretação mais integrada, né, do corpo, um pouco da dança também, tá presente nesse show. Que maravilha. Bom, gente, eu ficaria aqui um dia inteiro, porque o que eu tenho de coisas para perguntar, né, enfim, coisas... Que papo gostoso, Laura, mas, enfim, a gente infelizmente tem que cumprir um certo horário, eu vou ter que encerrar essa entrevista, mas queria que você deixasse as redes sociais, lembrar, né, que Estrela também pode ser ouvido nos streams, né, Isso. Spotify e tudo mais. Tem um material muito legal da Laura também lá no YouTube, que eu super recomendo. E aí, Laura, o seu Instagram, deixa então para... Bom, então, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar @alauracatarina. No Facebook também tô lá, Laura Catarina Oficial. E no youtube.com/Laura Catarina. Você pode ouvir o meu álbum Estrela, se pesquisar Estrela Laura Catarina, Vanderly, ou Laura Catarina canta Vanderly, Vanderly Laura, vai achar lá. Vai estar lá o meu álbum, muito lindo a capa, uma capinha azul. Pode me seguir lá, manda seu feedback, manda um comentário lá para eu saber que vocês chegaram através dessa entrevista, que a gente fica muito feliz. Estou muito feliz, né, de estar aqui com o Nélio e quero agradecer a todo mundo que escutou essa entrevista, que está assistindo esse conteúdo nas redes sociais e mandar um abraço para todos os fãs que até hoje apoiaram esse trabalho, viabilizaram, né, me deram a oportunidade de viver todo esse processo de cura, que foi graças a essa conexão com esse público tão lindo. Não só o público que eu tenho já do meu trabalho, mas principalmente o público do meu pai, que me acolheu com todo carinho. Eu queria deixar aqui essa gratidão, assim, porque nós temos o show no dia 27, sábado agora, e simplesmente já temos a sessão das 21 esgotada. Uau! E abrimos uma nova sessão que está voando os ingressos. Então, assim, estou muito feliz. Quero agradecer todo mundo por essa recepção desse lançamento tão luminoso, né? Tão estelar. Muito lindo, muito feliz. Obrigada demais. Laura, obrigado pela sua presença e espero em breve a gente poder conversar mais, porque é muito bom sempre bater um papo com você, viu? Muito obrigado. Obrigada e até a próxima. Quem ainda não garantiu seu ingresso e quiser ir ao show, ainda dá tempo. Corre lá no Simpla ou na bilheteria do Sesc Palladium. Laura Catarina canta Vanderly, dia 27 de maio, no Sesc Palladium. Recado, ia dar esse recado aqui, mas ó, ela já entregou tudo, tá? Nem precisou. Tá aí na porta, 27, corre lá, ingressos no Simpla ou lá direto no Sesc Palladium. Fica ali na rua Rio de Janeiro, 1046, centro de BH, bem pertinho, você sabe, muito fácil chegar. É isso, pessoal, esse magazine tem que ficar por aqui, essa conversa maravilhosa com essa figura, que eu só tenho a desejar muito sucesso. Laura Catarina, a gente se vê então em breve, sempre trazendo uma conversa legal, uma entrevista, alguém da música, entretenimento, da cultura, para compartilhar com a gente aqui um pouco de trabalho e um pouco de sossego, paz, essa coisa boa que a arte traz pra gente, essa provocação gostosa, esse alento também, né? Então a gente se vê em breve, até mais.